Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, pode sentar, amados, fique à vontade. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Muito obrigado, gente. Oh, aleluia, boa noite, amados, graça e paz. Aleluia, que bom que estamos reunidos. Você lembra que domingo passado eu falei que hoje ia ter uma grande novidade? Eu confesso que eu esperava que o pastor fizesse um suspense também aqui, né? Mas começou até mim aqui a fazer esse suspense. Temos hoje uma grande novidade para revelar. Mas vai ser só o final dessa ministração, porque a ministração vai estar caminhando em cima daquilo que nós vamos viver neste ano e nos próximos, amém, amados? Porque cremos sim que é uma visão de Deus que vai ser dada a nós como corpo, como igreja, e essa visão irá nos mover e nos edificar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, nós vamos falar hoje sobre a igreja. Aleluia. Quantos amam a igreja do Senhor? Amém. Aleluia. Ame mesmo, porque Ele mesmo que é o Senhor da igreja. Amém? O Senhor Jesus, quando esteve na terra, Ele anunciou que Ele edificaria a sua igreja. E Ele mesmo é o responsável por isso. Ele mesmo se colocou como aquele que é a rocha, o fundamento, a base, a fundação da igreja do Senhor, amados. E eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas se levantando como críticos da igreja. Entenda, amados, eu não estou dizendo que a igreja ou as pessoas que fazem parte desse corpo estão livres de erros. Mas a igreja santa do Senhor, ela é uma instituição santa do Senhor. É algo que Ele mesmo estabeleceu, é o seu corpo, que Ele mesmo santificou pelo seu sacrifício. Amém, amados? Então existem pessoas que se levantam para criticar, para falar mal da igreja, mas eu fico muito cuidadoso com isso. Sabe, a igreja do Senhor, ela não deve ser julgada senão por aquele que julga todas as coisas. Amém, amados? Mas nós sim devemos estar nos posicionando diante dessa igreja para sabermos qual é o nosso papel nela. Amém, amados? Porque antes de caminharmos, a gente precisa entender o que é igreja. Porque às vezes as pessoas pensam que a igreja é um prédio, a igreja é um endereço físico, a igreja tem um CNPJ, apesar de que naturalmente todas essas coisas são verdadeiras. Mas espiritualmente, aquilo que Deus estabeleceu não foi um CNPJ. Aquilo que Deus estabeleceu não foi uma edificação física. Amém? Mateus, no capítulo 16, versículo 18, eu queria que você abrisse comigo. Aleluia. Mateus 16. Vamos ler a partir do 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Ele mesmo, Cristo, a pedra da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, amados. Quem vai edificar a sua igreja? Quem é aquele que edifica a igreja? Jesus. Ele mesmo disse isso. Ele não disse que homens edificariam a sua igreja, ele não disse que os apóstolos edificariam a sua igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu sou o responsável para que a minha igreja seja estabelecida. Coloca aí, Miguel, acho que é não, Miguel que está ali, mas seu João Pedro. Coloca aí a primeira imagem. É Jesus construindo uma igreja. Eu confesso que quando eu vi essa imagem eu achei interessante, porque parece que a edificação da igreja, aquilo que está sendo construído como igreja, são esses blocos, esses tijolos, né? E de fato Jesus disse que Ele era o edificador da igreja, mas a igreja não é um prédio, amados.
Aqui Jesus está edificando a sua igreja. Mas eu te digo, o que Ele está edificando não são esses tijolos, são essas pessoas. São essas pessoas que enquanto estão servindo, elas estão edificando. Quem edificou esse prédio aqui foi uma pessoa. Mas enquanto nós agora, dentro desta edificação, servimos ao Senhor, enquanto nós aqui dentro dessa edificação, servimos uns aos outros, viemos prestar culto, estamos aqui envolvidos nos departamentos da igreja, estamos servindo uns aos outros, amado, o próprio Cristo está edificando a sua igreja, dentro deste estabelecimento físico. Dentro desse local, o Cristo está edificando a sua igreja, está fortalecendo ela, está dando crescimento, está provendo tudo aquilo que Ele mesmo determinou para nós, amados. Ele está edificando a sua igreja. Sim, então quando você serve, sim, quando você vem para este local fazer alguma coisa que diz respeito ao funcionamento da igreja, você está cooperando para algo, mas Ele está fazendo em você esse crescimento. Ele está promovendo em você esse crescimento, amados, na sua igreja. Sim, a igreja não é tijolos, não é tinta, não é piso, a igreja somos nós. Nós que Ele disse que proveria casa. A Bíblia fala que nós não devemos turvar o nosso coração, porque para onde Ele vai, a casa do meu Pai há muitas moradas, e Ele edificaria morada para nós. Os textos bíblicos, eles apontam que essa edificação que haveria de ser edificada é a edificação dEle dentro de nós. Nós somos a morada dEle, nós somos a sua igreja, nós somos o corpo de Cristo, amados. E eu olho para a igreja, amados, e eu sou apaixonado por igreja. Se tem uma instituição, amados, que existe sobre a face da terra, que funciona nesta terra, amados, e funciona bem, e funciona plena, é a igreja do Senhor. Não existe nada mais perfeito, eu digo, a instituição extrafamiliar, né? Porque a família é o núcleo da igreja. Amém, pastor? A família, quando a família vai bem, tudo vai bem. A família é o núcleo da igreja, mas a instituição extrafamiliar mais perfeita que existe, amados, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor, aquilo que Ele mesmo estabeleceu como um modelo, como uma forma de vida, como um modelo daquilo que nós exerceríamos aqui, amados. Existem muitas instituições naturais que vivem do cooperativismo, do companheirismo, né? Até das trocas de relações mesmo, né? Algumas instituições, eu não quero aqui citar nomes, né? Algumas vêm à minha mente, talvez você vai associar, mas algumas instituições, elas conectam pessoas do mundo inteiro, né? E aí você, que faz parte daquele clube, daquela instituição, você viaja e você procura aquelas pessoas daquele clube, e eles se conectam, e você faz conexões com pessoas, amados. Mas deixa eu te dizer, só na igreja existe um edificador perfeito e santo. Só na igreja existe alguém que estabeleceu um fundamento único e exclusivo, aonde construímos valores, aonde construímos uma visão, aonde o Senhor nos deu um propósito para vivermos nessa terra. Apenas a igreja, amados. E você pode sair daqui e ir para qualquer lugar do mundo. Aonde houver um cristão, lá está o seu irmão. Lá está a sua família. Lá está aquele que também foi comprado pelo sangue, assim como você. Aleluia, amados, que maravilha ser igreja. Estávamos agora em João Pessoa, de férias lá, tiramos uns dias para descansar e visitamos uma das igrejas do Verbo da Vida lá na região. E como é maravilhoso, amados, estarmos nos encontrando com os irmãos, amados. A gente se sente bem, se sente em casa, né? Eu não levanto aqui a bandeira do Verbo da Vida, mas como é a nossa instituição, como é a nossa denominação, a gente se sente mais bem acolhido porque compartilhamos da mesma visão, da mesma doutrina, amados. Mas aonde há um cristão, amados, independente de qual denominação, é nosso irmão. Foi comprado pelo mesmo sangue, amados. E é tão bom, amados, nós nos reunirmos com crente. É tão bom, amados, você sentar com o irmão em Cristo, sentar à mesa, compartilhar das coisas que Deus tem feito com você, estimular uns aos outros a prática das boas obras, como diz as Escrituras. Sim, amados, isso é ser igreja. Ser igreja é muito mais do que só participar de cultos semanais. Amém?
ser igreja é muito mais do que estar na escala de um departamento. Igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento. E é um milagre relacional, igreja, amados. Porque pessoas de históricos, né, de backgrounds mais diversos possíveis. Você vai encontrar ali a pessoa que é formada, mas a pessoa que não terminou a escola. Você vai ver a pessoa ali que tem muitas posses, mas também a pessoa que tem poucas. Mas todas elas unidas, amados. Unidas no propósito da igreja, porque foi assim que Deus estabeleceu, amados. Eu guardo no coração um momento que eu tive com um irmão. Eu estava indo trabalhar, eu estava arrumado, eu sou médico, para quem não sabe, então eu estava no traje que se espera de um médico, né? Se bem que hoje em dia não tem muito isso, mas eu estava bem arrumado, né? E eu encontrei com um irmão, que ele trabalhava na época de motoboy, então ele estava com a roupa, aqueles coletes sinalizados e tudo, tranquilo, tudo bem, mas eu encontrei o irmão, me alegrei em ver o irmão. E a gente estava lá naquele ambiente social, quando eu vi ele, rapaz, que maravilha, que bom te ver aqui. Fui lá e dei um abraço nele, o irmão começou a chorar. Que é isso, meu irmão, está chorando por quê? Não, pastor, o senhor está todo arrumado aí, o que que tem, meu querido? A gente é irmão, a gente é família. Aleluia, amados, igreja é isso, aonde você vê um irmão, amados, aonde você vê um cristão, ali é seu irmão, é sua família. Aleluia, amados, igreja é relacionamento, amados. Não importa qual seja o nível que você tenha, qual seja a estatura que você tenha, dentro do corpo de Cristo, somos todos iguais. Aleluia, comprados pelo mesmo sangue. De fato, ele mesmo diz, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, somos um. Oh, aleluia, amados. Se isso não é a melhor coisa que existe sobre a terra, amados, eu não sei. Ser igreja é bom demais. Aleluia, amados. E nós precisamos ter essa consciência de relacionamento. Porque ficar vindo a culto e acaba o culto, vamos embora, correr. Não espera às vezes nem acabar o culto, já quer ir-se embora. Para quê? Não, porque às vezes ali o pessoal não quer, né, ter problema, não quer relacionar, não quero levar meus problemas para as pessoas, também não quero ter os problemas das pessoas nas minhas costas, amados. Não é essa a visão que Cristo deu para nós. Amém? Cristo nos deu um propósito de andar na terra, nos relacionando. Aleluia, amados. Se você não gosta de se relacionar, amados, você precisa rever as suas prioridades. Porque para Cristo, para o nosso Senhor, relacionamentos importam. Para o nosso Senhor, relacionamentos são prioridade, amados. Aleluia. E eu digo, relacionamentos é a essência da igreja. Amém, amados? Porque a igreja é uma família espiritual. Efésios no capítulo 2. Abra lá comigo. Efésios no capítulo 2. Versículo 13. Diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Aleluia! Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus.
Aleluia, amados. Ele estabeleceu paz dentro daquilo que havia inimizade, daquilo que havia rompimento, quebra de relacionamento. Ele estabeleceu pela sua carne, pelo seu sangue, paz. E nos fez concidadãos dos céus. Amados, a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria não está nesta terra. Sim, você tem um CPF, sim, você tem uma naturalidade, aleluia, você tem uma nacionalidade, mas a tua pátria, ela é celestial, porque Ele nos fez cidadãos dos céus, por causa do seu sangue, família do Senhor. Por que nós somos cidadãos do céu? Porque agora o nosso Deus, que é o Rei dos céus, é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, nós somos de lá, nós não somos daqui. E se Ele é o meu Pai, se Ele é o teu Pai, o que é que nós somos? Irmãos, família, aleluia. E não só isso, Ele não só coloca como uma família, Ele vai mais além em relação à sua igreja, porque Ele vai falar que Cristo é o cabeça da igreja. Ora, se Ele é o cabeça, o que é que a igreja é? O corpo de Cristo. Então não só somos família, mas estamos ligados intrinsecamente, amados, uns aos outros, em unidade. Esse é o propósito de Deus na igreja, essa unidade orgânica. Eu não sei se você já teve um membro do seu corpo deslocado, né? Uma luxação. Quando a gente chama de luxação, é quando um membro do nosso corpo sai da posição, né? Quem já teve luxação de algum membro? Seja, dói ou não dói? Dói? Podia pedir para o irmão fazer, ó. Olha, ó, um membro que foi luxado, ó. Né? Tá bom, né, Larissa? Um membro luxado dói, amados, dói, porque ele não foi feito para trabalhar fora do lugar. Ele foi feito para trabalhar junto, conectado. Assim também nós, amados. Nós, quando fomos batizados no corpo, no sangue do Cordeiro, amados, nós fomos feitos seu corpo. E fomos feitos ao ponto de trabalharmos juntos uns com os outros, amados. De tal modo que a sua vida agora está intimamente ligada à minha. E a minha está intimamente ligada à sua, amados. De tal modo que se eu não estou bem, amados, necessariamente você não estará. E vice-versa. É nesse ponto que nós andamos como igreja, amados. Não pode haver dentro da igreja sentimentos de separação, facção. Não, amados, intimamente ligados. Esse é o sentimento do corpo de Cristo. Esse é o sentimento da igreja, amados. Ah, aleluia, amados, como é maravilhoso. Como é maravilhoso aquilo que Cristo... Agora diga, se isso não é maravilhoso, aquilo que o Senhor criou. A sua igreja é edificada para andar nessa terra, fazendo a sua vontade, amados. Bem ajustada, bem provida, amados. E como é bom, amados. Aleluia. E eu sei que isso tudo é como é para ser. Amém? Amém? Foi assim que o Senhor estabeleceu. Foi assim que o Senhor estabeleceu. Andamos nesse nível? Não precisa responder. Não precisa responder, amados. Mas se você tem conhecimento de que esse é a vontade de Deus para nós, se você tem conhecimento que esse é o plano de Deus perfeito para nós, amados, nós devemos, pelo menos, se não estamos vivendo isso ainda, estar buscando viver. Amém, amados? Porque se esse é o desejo de Deus para a sua igreja, uma igreja bem ajustada, ligada, e você vive a sua vida como se nem conhecesse os irmãos durante a semana, só conhece no domingo, na semana não ouve nem notícia, não quer nem saber, nem sabe quem são, nem sabe se existe. Se vê na rua, pode até fazer uma menção, mas pelo amor de Deus. Não, amados. Se essa é a forma, não foi assim que Deus projetou para nós. Ele projetou para vivermos em unidade. Vivermos de tal forma que o Senhor é o nosso Senhor, mas Ele é o dono, o cabeça desse corpo.
e nós intimamente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aleluia, amados. Aleluia, amados. Aonde há corpo, há cuidado, e aonde há cuidado, há crescimento. Aleluia. Se somos corpo de Cristo, devemos estar bem ajustados, amados. Bem ligados uns com os outros para que se promova o crescimento. E esse crescimento provém dessa intimidade, dessa comunhão, desse congregar. Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 2. Pode colocar aquela, acho que é a foto 5. Aleluia. Atos no capítulo 2, diz assim, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, diga diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, aleluia, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Quem que acrescentava? Quem que acrescentava? Oh, aleluia, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oh, aleluia, amados. Aqui é a igreja primitiva, como tudo começou, né? Eu como um entusiasta da história, né? Se você não fez o rema, faça, provavelmente eu vou ser professor de história da igreja, né? E assim viviam os cristãos nos primeiros séculos. Existe uma carta de um governador romano chamado Plínio o Jovem, que ele escreve a Trajano. Trajano não foi um dos imperadores que perseguiu com grande avidez os cristãos, mas já havia perseguição do Império Romano nessa época. E Plínio, a pedido do imperador, na verdade Plínio escreve uma carta ao imperador. Plínio era um governador na região da Betínia, e ele escreve uma carta porque lá estavam crescendo muitos cristãos, e ele disse, rapaz, eu preciso saber o que eu faço. Então ele escreveu uma carta a Trajano, e Trajano respondeu, olha, não acusa ninguém formalmente, mas procura ver o que está acontecendo, veja se o que eles estão fazendo realmente tem alguma coisa que se possa condenar. E aí Plínio foi investigar, e aí conta-se que Plínio entrou numa reunião dos cristãos, e eles estavam lá reunidos. Reunião dos cristãos, reunião da igreja. E aí Plínio começou a escreveu uma carta para o imperador, dizendo o que é que ele viu. Ele disse, rapaz, eu não vi nada demais que eles fazem. E as acusações que as pessoas levantam é tudo boato, realmente. Eles diziam que os cristãos eram canibais, porque comiam a carne e o sangue do Senhor, né? Então, alguns acusavam de canibalismo, acusavam de pedofilia por causa do bebê e tal, da adoração do bebê, as coisas lá que você possa imaginar. Mas ele disse, olha, não tem nada disso não. Eles se reúnem com simplicidade, num dia fixo, né? Eles cantam louvores a esse Cristo, fazendo dele como um Deus. Isso é a carta de Plínio ao imperador. Cantam louvores a esse Cristo, fazendo menção dele como um Deus. Eles comem uma refeição, que aí ele disse é uma refeição inocente, né? Porque era relatado que eles praticavam canibalismo, porque comiam a carne e o sangue do Senhor, né? Mas ele diz é uma refeição inocente, e depois eles se estimulam às boas práticas, eles se animam, eles fazem com que uns aos outros permaneçam naquilo. Olha, vamos seguir agora para as nossas vidas, mas agora não vamos roubar, não vamos mentir, não vamos defraudar, vamos fazer o que é certo para o nosso Senhor. E aí eles se despediam e iam para as suas atividades. Eles faziam isso
nas primeiras horas do dia. Na época não existia descanso semanal, né? Então eles trabalhavam de domingo a domingo. E eles faziam isso antes do sol nascer, né? Logo cedo. Por quê? Porque depois iam trabalhar. Então, nós estamos aqui todos, né, descansando no domingo, é um benefício do cristianismo. Aleluia. Depois que Constantino se tornou imperador e tornou o cristianismo religião oficial, ele transformou o domingo como um dia santo, né? E aí ninguém mais trabalhava no domingo. Então, se temos descanso semanal, benefício do cristianismo também, né? Mas isso aí é só um fato histórico. Mas o que eu quero te chamar a atenção é a forma como os cristãos viviam. Eles viviam em unidade, eles viviam em comunhão plena, né? Em harmonia. A Bíblia fala que eles perseveravam em 4 coisas: na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Eram 4 pilares que eles perseveravam naquele início da igreja: na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Desses 4, 2 diz respeito a relacionamentos interpessoais. Comunhão e partir do pão é relacionamento, amados. E se você é igreja, se você quer estar envolvido com a igreja, você precisa ter esse pilar na sua vida. Senão você vai estar manco. Manco. Um crente que tem muita palavra, tem muita oração, mas não tem comunhão, ele está manco espiritualmente. E pastor, Você não pode ser espiritual ao ponto de você se afastar das pessoas. Jesus, quando andou na terra, ele estava próximo daqueles que precisavam dele, das pessoas que tinham necessidade de serem aperfeiçoados por ele, amados. E dentro de cada um de nós existe uma porção de Deus para compartilhar com as pessoas. Dentro de cada um de nós existe uma porção que precisa ser transmitida ao nosso irmão para o crescimento dele. Assim como também no nosso irmão existe uma porção daquilo que nós precisamos para o nosso crescimento, amados. Cristo nos fez assim, dependentes uns dos outros. Nós somos, amados, dependemos uns dos outros para o nosso crescimento. Sem isso você não cresce, sem isso você não avança. E eu digo, se você se isola, o corpo sofre por causa do teu isolamento. A Bíblia diz que aquele que se isola é egoísta, porque busca os próprios interesses. Mas nós não somos assim, amados. Nós vivemos em unidade, vivemos em comunhão, amados. Era assim que eles viviam. Que coisa maravilhosa é sentar à mesa, amados, com os irmãos, ter um tempo de comunhão. Ano passado, durante a escola de ministros, uma das coisas que eu mais celebrei ao longo do ano foi a oportunidade de estar à mesa com tantas pessoas que amavam ao Senhor. E eu não digo nem apenas pelo fato deles serem ministros, amados, porque o que realmente destaca uma pessoa acima da média, vamos assim dizer, é o quanto ele ama a Deus, é o quanto ele tem compromisso com o Senhor e a sua palavra. E como era bom, amados, sentar à mesa com pessoas que amavam a Deus, amados, e compartilhavam das suas experiências, da sua vida, coisas preciosas, amados, que chegavam à minha vida. E eu digo a você, não é só porque é ministro não, porque eu já fui grandemente abençoado por pessoas simples. Tantas vezes, amados, quando eu atendi em um determinado segmento, e eu tinha uma demanda muito alta, de vez por outra passava um crente pentecostal por lá. E aí uma vez chegou uma irmã e ela estava com a Bíblia, ela leu, e a irmã está lendo o quê? Eu nem disse que era pastor nem nada. A irmã está lendo o quê? Ela pegou, leu um salmo para mim. Rapaz, que maravilha. Eu estava tão cansado nesse dia. Eu estava tão estressado pela demanda e todo o volume alto de atendimento. Mas uma irmã chegou lá e leu um salmo para mim, amados. Que renovo que o Senhor mandou para mim, amados, naquele dia. E aquilo me deu ânimo, me deu força, me encheu de alegria, amados. Aleluia. Como é bom, amados, estar com pessoas que amam ao Senhor. Como é bom, amados, estar com pessoas que amam ao Senhor, que desejam compartilhar do amor de Deus para nós, para outras pessoas, amados. Quantos amam ao Senhor aqui, amados? Aleluia. O teu irmão que está do teu lado precisa estar sentado contigo, precisa compartilhar na mesa com você, precisa compartilhar do tempo com você, porque tem algo em você que ele precisa e tem algo nele que você também vai precisar. Aleluia. Deus não nos chamou para o isolamento. Isso foi o Covid que criou. Não foi Deus que mandou o Covid, não. Deus mandou o Cristo.
Aquele que restaurou a comunhão, aquele que restaurou os relacionamentos, amados. A Bíblia diz que ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso me fala que o propósito do Cristo também era restaurar relacionamentos. E ele nos trouxe para essa consciência, amados, porque existe algo em nós que precisa ser transmitido. Amém? Abre tua Bíblia lá em Efésios. Capítulo 4. Versículo 11 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para um pouquinho aqui e vamos entender um pouco esse texto. Paulo aqui está falando sobre os dons ministeriais. E ele diz que o próprio Cristo estabeleceu 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Dons ministeriais que tinham um propósito. Qual era o propósito desses dons? O texto fala, versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para um pouquinho. Os dons ministeriais, eles atuam na igreja visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando você vem à igreja, quando você congrega fisicamente nesse local, aqui está operando os dons ministeriais. Existem dons operando neste local e eles têm um propósito em Deus: aperfeiçoar os santos. Mas não para por aí. O aperfeiçoamento dos santos vem também para um propósito. E o texto também continua. Versículo 12, continuando: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o serviço? A edificação do corpo de Cristo. Com vistas ao aperfeiçoamento do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo. Entenda, Cristo opera através dos dons para o nosso aperfeiçoamento, para que esse aperfeiçoamento produza aquilo que Ele mesmo está edificando em nós. Amém? Então há algo que opera em nós, amados, que visa essa edificação. Porque às vezes as pessoas olham e pensam: ah, não, é responsabilidade do pastor. Ah, não, é responsabilidade do apóstolo, daqueles que têm os dons ministeriais, de promover esse crescimento uns nos outros. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que os dons operam para que nós amadurecemos, inclusive aqueles que têm dons ministeriais, porque eles também são servidos por esse dom. Amém, igreja? Amém? Não é porque alguém é pastor, não é porque alguém é mestre, que não tem que ser banhado também pelos dons. Também precisam ser banhados pelos dons, ser aperfeiçoados, porque em última instância somos todos ovelhas. Amém? E aí, uma vez aperfeiçoados, ou uma vez caminhando para esse aperfeiçoamento, o serviço acontece, a edificação mútua, o caminhar junto. E aí ele continua: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem, e agora vem o fechamento, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha que texto rico, amados. Efetua o seu próprio crescimento. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia, amados. Às vezes as pessoas olham e pensam assim: rapaz, é função do pastor edificar a igreja. Não, a Bíblia nunca disse que o pastor edificaria a igreja. A Bíblia diz que Cristo edificaria a sua igreja. E Ele nos mostra como. Nos mostra como o seu corpo bem ajustado,
promove o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento. Amados, então, se não há crescimento no corpo, as pessoas tendem a colocar na conta do pastor, mas não é, a conta está no corpo, que não está promovendo o seu próprio crescimento, amados. Aleluia, amados. Sim, o corpo coopera para promover o seu próprio crescimento. Sabe, amados, no último ano, esse ano que passou agora, e eu não sei se movido já por esta inspiração que viria para essa nova fase, mas eu comecei a estudar muito sobre discipulado bíblico, né? E o discipulado bíblico é uma ordenança do Senhor. Às vezes as pessoas olham, não, o discipulado é só aquelas 8 matérias, né? E de fato, a gente pode até chamar esse discipulado que a gente tem aqui na igreja de curso introdutório do verbo da vida, né? Mas discipulado bíblico mesmo é aquilo que Jesus falou. Ele deu uma ordenança, e essa ordenança não foi aos apóstolos apenas, não foi àqueles que estão investidos de dons ministeriais. Essa ordenança foi sobre todo nascido de novo, sobre todo discípulo. Ele disse: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Aleluia, amados. O discipulado, ele acontece nos relacionamentos, na conexão. E o que é o discipulado? Eu gosto de um pastor que ele diz que o discipulado ele tem 2 vertentes. Primeiro, uma pessoal. Você precisa se colocar como discípulo. Você precisa ser um discípulo de Cristo. Porque se você não é um discípulo de Cristo, você não estará formando discípulos de Cristo. Você estará formando discípulos seus. Um certo pastor uma vez disse que ele não coloca pessoas que não têm vida com Deus, não têm intimidade com Deus, prática de oração, prática de leitura da palavra, para discipular outras pessoas. Por quê? Porque ele diz: eu não quero produzir outras pessoas que não oram, que não leem a palavra. Então, em primeiro lugar, é um relacionamento pessoal, o discipulado, com Deus. Mas em segundo lugar, é atrair pessoas a Ele. E não é só aqueles que ainda não o conhecem, é aqueles que estão também na caminhada juntamente com você. O discipulado, rompida essa primeira etapa daquele que realmente ama ao Senhor, aquele que realmente está buscando essa intimidade com o Senhor, nesse segundo momento, são pessoas que amam a Deus, fazendo com que outras pessoas também amem a Deus, cada vez mais e mais. Isso é discipulado, amados. Isso é promover, produzir discípulos de Cristo. Você ama ao Senhor, mas você ama tanto ao Senhor que você quer que outras pessoas também o amem mais e mais. E aí cada um vai cooperar com isso, amados. Que coisa maravilhosa esse projeto de Deus. Não, mas não gosto desse modelo. Existem outros modelos que são melhores, né? Bom, a mente criadora de todo o universo, e não é você, a mente criadora de todo o universo, aquele que conhece todas as estrelas pelo nome, né? Nós às vezes esquecemos até o nome dos filhos. Quem já trocou o nome de filho aí? Às vezes a gente esquece até o nome dos filhos. Mas aquele que conhece todas as estrelas pelo nome, ele veio à terra, ele encarnou, ele andou aqui e ele nos deu uma instrução. Essa mente brilhante nos deu um modelo, amados. E a gente quer inventar modelo diferente, melhor. Não, o modelo é esse. E o modelo que nós devemos seguir é esse. Não tem outro. Fazer discípulos. Fazer discípulos, amados. E fazer discípulos, o discipulado, ele pode sim ser individual, você juntamente com outra pessoa, individualmente, amados. Mas coletivamente foi a forma como o próprio Senhor estabeleceu na sua igreja. Unidade, comunhão, uns aos outros se estimulando às boas práticas. Abre lá em Hebreus, no capítulo 10.
Versículo 23 diz assim: guardemos, Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe, a ovelha que se afasta do rebanho se torna presa fácil. Bota aí aquela imagem do lobo. Uma ovelha que está longe do rebanho, ela está longe da instrução. Essa aí. Ela está longe da instrução. Imagine aí, qual dessas ovelhas aí você acha que o lobo está mirando? Né? Quais são as presas fáceis? Aquelas que estão todas reunidas ali juntas, no volume ganha-se a proteção, o pastor está perto, ou essas aqui que estão afastadas? Até parece que o lobo está olhando para lá, né? Se você consegue ver aqui, ó, mas o olhar do lobo está mais fixo ali. Sim, ovelha que se afasta, ovelha que não congrega, ovelha que não tem comunhão uns com os outros, se torna presa fácil. Se torna presa fácil por quê? Porque o conselho que chega para ela não é o conselho que você vai ter dos valores, é o conselho que vem do mundo às vezes. Por quê? Porque não está a uma distância segura. Não está tão próximo dos irmãos ao ponto de que, quando passa por uma dificuldade, quando passa por um problema, a primeira pessoa que ela lembra de ligar não é o irmão que ele está lá compartilhando da vida com Deus. É para o colega de trabalho. A primeira pessoa que ele lembra de ligar não é para os irmãos da igreja. É para aquele amigo da infância que nem crente é. Aleluia, amados. Não foi esse o estilo de vida que Deus nos proporcionou. Não foi esse o estilo de vida que Ele nos chamou a viver. A vida com Deus é uma vida de relacionamentos. Com Ele e com os nossos irmãos. Tem outra imagem aí que eu coloquei. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem. É uma que tem um homem lendo assim no meio. Aí. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amados, me incomoda alguém passar por problemas e a igreja só tomar conhecimento quando se chegou a uma situação que quase não tem mais resolução. O erro está em se afastar do rebanho. O erro está em não se expor às pessoas certas. Porque quando você está sendo discipulado, quando você está sendo suprido, eu digo, o papel do discipulador não está sobre as costas do pastor, está sobre as costas de toda a igreja. Eu repito, o papel do discipulador está sobre toda a igreja. Sobre o pastor também, mas na condição de ovelha, como pastoreio, como função de ministerial, atua para o aperfeiçoamento daqueles que vão sim desempenhar isso. Amém, amados? Amém. Alguém está tão afastado que não busca o conselho daqueles que podem ajudar. Me incomoda tanto isso, amados. Aleluia. Vai para o colega de trabalho, vai para o amigo de infância que nem crente é. Quando tem ao seu lado uma família que quer o bem, que compartilha dos mesmos valores e que ama ao Senhor. Aleluia, amados. Você tem um irmão, você tem uma casa, você tem uma família. E essa casa é espiritual, e essa casa te quer o bem. Aleluia. Mas isso se fortalece pelos relacionamentos. Estamos no ano da intencionalidade. Então temos que ser intencionais nos nossos relacionamentos. Amém, amados? Temos que ser intencionais nos nossos relacionamentos. A maior proximidade que nós devemos ter, amados, às vezes até mais próximo do que a nossa própria família de sangue. Sim, às vezes mais próximo do que a nossa própria família de sangue. Família de sangue, amados, é o que eu quero fazer um parênteses.
É uma bênção, de fato. Mas às vezes, se nem todos eles compartilham da mesma fé que temos, amados, eles não vão ter muitas coisas para lhe acrescentar. Eles não vão ter muitas coisas para lhe edificar. Mas aqui, as pessoas que compartilham da mesma fé, elas têm os mesmos valores. Elas estão caminhando para o mesmo lugar. E eu digo, o amor de Deus vai estar manifesto na vida deles para você. Então sim, às vezes o relacionamento da igreja tem que ser mais forte, até mesmo do que a família de sangue. Aleluia. Amém, amados? Pessoas que compartilham dos mesmos valores. Aleluia. Então eu digo, quantos querem fortalecer esses laços? Quantos querem viver em unidade? Quantos querem provar do melhor de Deus? Porque isso é o melhor de Deus, amados. Porque quando eu olho para a igreja primitiva e a Bíblia fala que eles andavam dessa forma, amados, eu não estou dizendo que você tem que copiar o estilo literal do que eles viviam. Vou sair para vendendo tudo. Eu sei que são realidades sociais diferentes, mas os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. Os relacionamentos importam. A comunhão com os irmãos importa. O sentar à mesa, o partir o pão, isso tudo é relevante, é importante. E nós devemos trazer para a nossa realidade, amados. Para que cada um de nós seja a força, o sustento do nosso irmão. E ele será o nosso. E aí vamos crescer juntos. Sim, amados, esse é o propósito da igreja. Essa é a forma que os relacionamentos vão se moldar nesta igreja verbaldeota. Intencionalmente, amados, nós vamos promover isso. Porque queremos ver o crescimento de todos. Queremos ver o avanço de todos. Cada um de nós promovendo isso. Mas o problema do irmão é grande demais. Graças a Deus a gente tem irmão mais velho, né? Graças a Deus a gente tem irmão mais velho. Porque às vezes você vai compartilhar um problema. Nós temos duas crianças. O Caio de 6 e o Levi de 9. Né? Maravilhosos. Mas é impressionante como o nível que eles têm já se nota uma certa diferença em lidar com problemas. Levi, às vezes, já sabe lidar melhor com os problemas, o irmão mais velho. E aí passa para os pais, para aqueles que são mais velhos ainda. Quando você lida com problemas de criança, assim, são problemas de criança, são fáceis de resolver, na maioria das vezes. Né? Na maioria das vezes é coisa pouca. O menino que chutou, brigou com o outro, puxou o cabelo, não gostou da brincadeira, no instante você resolve. Sim, amados, temos irmãos mais velhos. Às vezes o problema que você está recebendo do seu irmão, rapaz, eu não sei te ajudar, mas eu amo ao Senhor, eu amo a sua vida. Vamos buscar pessoas que também amam ao Senhor. Temos aqui na nossa casa, temos aqui na nossa igreja, pessoas que podem sim te ajudar, amados. Mas você precisa se expor. Você precisa se abrir. Relacionamento sempre vai haver exposição, amados. Não existe relacionamento sem você se expor. Porque senão se torna uma mentira. Relacionamentos com máscara. Se expõe, amados. Não tenha medo de se expor. Quando você se expõe a pessoas que amam ao Senhor e amam a sua vida, amados, elas vão querer o teu bem. Esse é o estilo de vida cristão, amados. A Bíblia fala que nós não devemos ter em conta aquilo que é propriamente nosso, mas sim o do outro. Terem visto o bem do outro. É assim que nós devemos andar, é assim que nós nos moveremos. Amém, amados? Essa é a nossa visão. Esse é o nível de comprometimento que nós vamos ter aqui nessa igreja. Em relação aos relacionamentos, em relação às conexões, em relação ao senso de pertencimento. De tal ponto que você vai passar por problema, você não vai nem lembrar dos colegas de trabalho. Você vai lembrar dos irmãos, daqueles que estão orando por você, daqueles que estão crendo junto com você. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Pedro estava preso na prisão, quem estava cuidando dele não era o sindicato dos pescadores, não. Era não, amados. Pedro estava lá, ia ser morto no outro dia. Você acha que o sindicato dos pescadores estava lá fazendo petição judicial para libertar, para ter um juiz? Era não, era a igreja que estava orando. Era a igreja que estava se movendo em fé, amados, ao ponto que os céus se moveram e a terra se abalou. Aleluia! E aquela prisão foi abalada e Pedro foi livre, amados. Aleluia, esperamos no Senhor, mas temos aqui na igreja, no corpo de Cristo, uma família que ora, que cuida, que persevera conosco, amados. E nós seremos intencionais com isso, amém? Glória a Deus. Você já sabe qual é a novidade? Você já está
tirando aí o que é, eu vou revelar agora. Tem 1 minuto aí para terminar. Mas sim, amados, neste ano de 2026 nós vamos retomar, eu não diria nem retomar, porque a proposta agora é outra, né? A gente, como pastor, a gente estava falando sobre a nomenclatura, né? E a sigla é a mesma, mas a nomenclatura é diferente, né? Em 2024, né, nós fizemos um trabalho chamado Grupos de Crescimento. Quem lembra dos grupos de crescimento? Né? A proposta do grupo de crescimento era evangelística, era para os de fora. Né? Tanto é que as pessoas convidavam pessoas de fora, era uma atividade que pessoas da igreja desempenhavam, principalmente convidando pessoas de fora. Agora em 2026 nós vamos ter de novo os GCs. Você pode celebrar com isso, amado? Nós vamos ter grupos GCs de novo. Aleluia! Só que em 2024 era grupos de crescimento, agora é grupos de conexão. Amém? Nós vamos estar conectando a igreja uns com os outros, amados, de tal modo que você vai viver esses relacionamentos. Amém? Você vai viver isso, você vai provar da bondade de Deus na sua vida, amados. Sabe, quando nos alinhamos com a visão de Deus, porque isso não é uma visão natural, o GCs é uma ferramenta para fazer acontecer a visão de Deus. Quando nos alinhamos com a visão de Deus, amados, a sua bênção nos alcança, amados. Provamos, desfrutamos da sua bondade. Crescimento vai chegar na sua vida de uma forma sobrenatural. Crescimento vai chegar na sua vida de uma forma sobrenatural. Sim, amados, nos relacionamentos, nessas conexões, você vai criar laços, você vai criar vínculos de uma forma saudável e bíblica, amados. Como é maravilhoso, eu repito, como é maravilhoso sentar à mesa, desfrutar de um tempo com pessoas que amam a Deus, que da sua vida emana a vontade de Deus, a bondade de Deus, amados. Aleluia, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui na frente os líderes que a gente tem levantado. Oh, aleluia, uma salva de palmas para esses homens e mulheres. Pode vir, Juliana, está esperando, né? Venham, pode ficar aqui no meio, não precisa ir para o canto não, venham todos para o meio. Aleluia, Deus é bom, amados. Sim, vamos voltar agora com uma nova identidade em 2026, e creio eu que será algo perene, porque os relacionamentos são importantes para o Senhor, amém? Oh, aleluia, amados. Então você precisa se envolver de alguma forma com isso. Você precisa estar conectado. Porque como eu disse, é o próprio corpo que promove o crescimento. Da sua vida tem algo que pessoas estão esperando para receber. Da sua vida tem algo que pessoas precisam receber. E é nessas conexões que isso se forma. Amém, amados? Então, você que tem um desejo, olha só, você que tem um desejo de ser um anfitrião, você não, pastor, eu não consigo conduzir, eu não sei conduzir, mas eu quero receber na minha casa. Você vai me procurar e nós vamos direcionar alguns desses irmãos aqui para a sua casa para receber. E nós já temos também algumas casas que vão estar funcionando. Amém? Glória a Deus. Davidson e a Cristina vão estar recebendo na casa deles um GC. Então você pode procurar eles para se envolver e com certeza eles vão lhe procurar também para que você possa fazer parte desse movimento. Amém, amados? Isso é uma visão para a igreja, para toda a igreja. Vai acontecer toda quinta-feira para que a gente possa estar se reunindo. E isso não precisa se resumir a essa reunião de quinta. É um corpo para que vocês possam estar conectados, ligando uns para os outros, orando uns pelos outros, compartilhando da bondade de Deus, compartilhando das dificuldades, mas também testemunhando da bênção do Senhor. Amém? Cadê? Me ajuda, quem tinha dito que ia receber agora também, imediatamente. A irmã Fátima também vai estar recebendo, né? Então ela vai estar já abrindo a sua casa, então você já pode procurar ela, e ela certamente vai estar lhe procurando. Mateus e Vitória também vão estar recebendo, abrindo a casa deles nesse primeiro momento, e Renan e Taline também vão estar abrindo a casa deles nesse momento para estar recebendo. E como eu disse, se você desejar, pastor, eu quero na minha casa, eu preciso receber na minha casa, me procura que a gente vai fazer acontecer. O que não pode é você ficar de fora. Amém, amados? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar por esses irmãos. Aleluia, amados. Estamos vivendo um novo tempo, um ano
da intencionalidade. E devemos ser, como eu disse, intencionais nos nossos relacionamentos. Pai, eu te dou graça, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Entendemos, sim, a visão que vem do teu coração, Pai amado. Fortalecer relacionamentos, promover a edificação da igreja, Pai. E nós declaramos que haverá uma graça sobrenatural sobre a vida destes homens e mulheres, Senhor. E também sobre aqueles que hão de vir, Senhor, porque nós cremos que isso irá promover o crescimento na tua igreja, Pai amado. Eu oro para que o teu favor, a tua graça esteja sobre eles, acompanhando tudo que eles venham a fazer, Senhor, e irá prosperar para a bênção da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez uma salva de palmas. Glória a Deus. Amados, você pode se conectar a esses irmãos, amados, fica à vontade, de acordo com a tua afinidade com os irmãos, amém? Ah, mas o fulano de tal mora em outro bairro, tem problema eu ir sair do meu bairro para ele? Tem problema não, irmão, eu moro no Eusébio. Né? Os irmãos ali moram em Calcaia. Né? Não tem problema nenhum, amado. Você pode sair da sua região, do seu bairro e ir para a casa de um irmão. O que não pode é você ficar de fora. Diga assim comigo: o que não pode é ficar de fora. Aleluia. Então, se você quer abrir a sua casa, esse é o momento, essa é a oportunidade. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Calcaia vai ter um GC? Calcaia vai ter um GC, a Vlad tinha dito, né? Quando o carro estiver viajando, vai ter GC. Então tem GC em Calcaia também, viu? Oh, aleluia! Então os irmãos que são de Calcaia, né, vão estar fazendo também o GC. E o Verbo Aldeota vai crescer nessa visão. Amém, amados? Nós vamos ficar em cima disso até toda a igreja estar envolvida. Você não pode ficar de fora. Se você ainda não se envolveu, você vai me ver muito, viu? E você vai se envolver, porque isso vai acontecer. Isso é uma visão dos céus, amém? Pode sentar, gente. Eu quero orar com você, render graças ao Senhor. Pai amado, eu te dou graças, Pai, pela tua bondade, Pai. Obrigado porque entendemos que fomos chamados para uma vida relacional, Senhor. Relacionamentos contigo, mas também com os nossos irmãos que o Senhor comprou, Pai. E eu oro que esses laços, Pai, irão ser fortalecidos, Pai amado, os laços de amor. O Senhor derramou o teu amor com tanta generosidade sobre nós, Pai. E agora vamos demonstrar isso também com mais intensidade, com mais intencionalidade, Pai amado, aos nossos irmãos, promovendo o bem que há em Ti, Senhor, a edificação da Tua igreja, Pai amado. Queremos ser cooperadores do Teu reino, queremos ser cooperadores da Tua graça, da Tua verdade, Senhor, porque cremos que a Tua palavra é o melhor para nós. O Teu conselho é o melhor para nós e nos inclinamos para Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Se você está aqui e nunca entregou a sua vida ao Senhor, a Bíblia fala a respeito de uma decisão que precisa ser feita. Aqui eu estive falando sobre a bênção do que é ser igreja. Mas o ser igreja tem um ponto inicial, tem um ponto de partida. E esse ponto é o amar ao Senhor, o crer que Ele é o Cristo, crer que Ele é aquele que nos redimiu e nos resgatou. Mas também confessar com a boca. A Bíblia fala em Romanos que eu criei com o coração e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, se você está aqui e nunca tomou essa decisão, faz um sinal, eu quero só orar com você. E você vai fazer parte desse relacionamento. Você vai fazer parte dessa família que quer o teu bem, que quer o teu melhor. Tem alguém aqui que ainda não tomou essa decisão? Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor ama. Aleluia, o Senhor te ama. E a Bíblia fala que Ele não estava levando em conta o tempo da ignorância, o tempo do pecado. Ah, mas o Senhor não sabe o que eu fiz, pastor. Nem preciso saber. Porque o sangue purifica de toda iniquidade. A Bíblia fala que ainda que os teus pecados fossem vermelhos como o carmesim, eles se tornariam, a sua vida se tornaria mais branca do que a neve. Aleluia, esse é o poder do sangue do Cordeiro. Purifica, transforma, regenera. Alguém deseja tomar essa decisão hoje? Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Se você já nasceu de novo,
e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que aqueles que crescem falariam em novas línguas. A palavra de Deus, nós cremos que ela é verdadeira e nós não duvidamos dela. Então, se você crê, você vai ser cheio essa noite, você vai receber o batismo. Quem crê? Aleluia. Quem quer receber? Vem aqui na frente, tome uma decisão de fé. Faça um sinal com sua mão, eu vou orar com você e você vai ser cheio. Aleluia. Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Pode vir aqui, meu irmão, venha. Aleluia. Você vai ser cheio. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Acompanhe aquele casal ali, ó. Eles vão orar com você. E ele vai ser cheio. Amém, amados? Mais alguém? Ele morreu por mim. Aleluia. Está escrito na camisa do irmão. É isso mesmo. Como pode ele não ser tudo para mim? Aleluia. Aleluia. Está vendo, amados? É uma coisa dessa que edifica a gente. É de relacionamento, ó. Uma coisa simples que às vezes enche o nosso coração de alegria. Ele morreu por mim. Como não poderia ele ter tudo? Como poderia ele não ter tudo de mim? Amém? Glória a Deus. Tem alguém que está com algum sintoma de enfermidade, deseja oração para cura? Você não precisa esperar o centro de cura, não. Você pode receber hoje, né? Aleluia. O centro de cura é uma bênção, mas o poder de Deus também opera hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode vir, amados, nós vamos orar. E o poder de Deus está em operação e irá curar. Glória a Deus. O Senhor é bom.